ainda que a figueira não floresça, Amém. ainda que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, mesmo assim eu vou confiar no Amém. Nós vamos confiar no nosso Deus, porque Ele nos dá sementes para isso. Amém, querido? Quero que você abra a tua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 6, verso 9. Vou ler 2 textos só. Gálatas, capítulo 6. Bendito seja o nome de graça de Deus. No versículo 9. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz misericórdia. Eu tenho alguma misericórdia aí. Então vamos esperar um pouquinho para que os irmãos achem interessante ler juntos. Talvez tenham traduções diferentes, mas nós queremos ler. Gálatas capítulo 6, antes de Efésios. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Agora vamos ver uma Bíblia forte, amém? Amém. É isso. Vamos ver então o texto. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo pré-determinado, no tempo estabelecido, nós vamos ceifar. Isto é, se não desfalecemos. Esse texto ele está falando de uma situação, de uma circunstância. Ele começa, olha, muitas vezes na nossa caminhada, no teu andar, no teu dia a dia, na caminhada como igreja, no ministério pastoral, a gente sabe das lutas que nós enfrentamos. Você no teu dia a dia, lá no teu trabalho, você sabe das lutas que você enfrenta, não é verdade? E muitas vezes há uma desistência nos corações. E o que Deus quer falar com você e comigo nesta noite, querido, eu quero ser bem direto para você, é que Ele não quer que você desista daquilo que Ele colocou no seu coração. Deus está chamando você para que você tenha continuidade na tua vida. Deus está chamando você para que você não comece alguma coisa e deixe essa coisa no meio do caminho. Amém, querido? Amém. Muitas vezes nós começamos um curso, eu estava com meu sobrinho esses dias atrás, irmão da Maiara, o Flavinho. E o Flavinho terminou o colegial e ele estava meio sem direção, né, do que fazer, de uma faculdade, estava lá meio panguando, como diz aí numa determinada gíria, né? E aí a esposa, a Marta, pegou e chamou o Flavinho no canto, ele ficou uns dias lá em casa, a Marta chamou ele lá e falou: Flavinho, deixa de ficar de bobeira aí. Está na hora de você pegar e tomar uma postura. Aproveita. O que você quer fazer? Eu quero fazer engenharia, mas não sei, acho que vou fazer cursinho e tal. Não, você não vai não. Você vai agora. Vamos lá, nós vamos fazer a sua matrícula, nós vamos fazer a sua inscrição. Você já está trabalhando, você consegue pagar a faculdade, vamos aproveitar uma coisa. No fim, ele foi lá, com a mãe dele, fez a inscrição e começou a faculdade. E ele está fazendo faculdade de engenharia. Aí no meio do caminho começou a querer desistir, aí pega um puxa do lado, para gerar um ligou para ele esses dias, falou com ele, e cada um puxando um pouco, para que não haja desistência, porque a tendência nossa é desistir. A tendência nossa é quando a situação fica apertada, quando a situação fica difícil, quando o momento é complicado, a tendência nossa é, vamos deixar, porque a tua alma, a tua carne, ela puxa para isso. Mas o teu espírito está implantado na palavra, está implantado na semente, glória a Deus, palavra de vida, de restauração, glória a Deus, você não vai parar no meio do caminho, você não vai no meio do caminho, você não vai ceder diante da situação, você não vai ficar desesperado pela situação, mas quando você estiver no caminho até o fim, e a Bíblia diz aqui, se você não se cansar, você vai colher o fruto de uma promessa. Aleluia! Glória a Deus! No tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Jesus contou a história de um fazendeiro. E outro texto que eu quero ler com você está lá em Marcos, capítulo 4, de 4 a 20. E essa história você está muito acostumado com ela. Você já ouviu essa história várias vezes. Marcos capítulo 4, versículo 4 até o 20. É um texto longo, mas eu vou ler uma parte dele. É a parábola do semeador. Então Jesus contou essa história desse fazendeiro.
Um fazendeiro que plantou algumas sementes. Marcos 4, versículo 4 diz assim: e aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho. Vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se. E porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre espinhos. E crescendo os espinhos sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra. E deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém, querido? Então ele saiu a semear e ele plantou 4 tipos de sementes em 4 tipos de solos diferentes. Mas só um solo produziu. Houve 4 semeaduras em 4 solos diferentes, mas somente um solo deu produção. E eu espero que esta noite você seja esse solo aleluia, que possa receber a palavra do Senhor para a tua vida, que possa produzir fruto, não somente a 30, não somente a 60, mas a 100 por 1. Amém, querido? Amém. Porque essa é a palavra de excelência que Deus traz para você. O que Deus está falando no nosso coração é que Ele tem resgate para a tua vida, resgate para a minha vida. Ele tem algo novo para fazer acontecer em nossas vidas. Depende do quê? Depende de não desanimarmos. Porque em todas as promessas de Deus há um senão. Em todas as suas promessas há um se. Olha, se você vai acontecer isso, mas se você fizer, se você caminhar. Porque o problema nosso, sabe qual é, queridos? É que nós queremos que Deus nos abençoe. Queremos receber a palavra de Deus, queremos receber a bênção de Deus, estamos até dispostos, cantamos com veemência, com força, com alegria, com coragem. Olha, eu estou aqui, vou vencer, vamos vencer. Só que, quando começa a vir a luta, quando começa a vir a tempestade, quando começa a vir a dificuldade, a tendência da gente é ir desanimando, e aquela frasinha. Eu sempre, quando a gente fazia trabalho de evangelismo, eu sempre falei para as pessoas: olha, você é como uma brasa que está dentro da fogueira. Você já ouviu essa história muitas vezes? É uma brasa que está dentro de uma fogueira. Quando você está dentro da fogueira, sabe o que acontece? Você está incandescente. Uma fogueira, no último canto nós cantamos aqui, né? Abençoando um ao outro aqui, abençoando o irmão e tal. Então, você está incandescente um com o outro, um vai te ajudando, um ao outro ajudou, e o seu próximo disse: esforça-te. Esforça-te. E outra tradução diz: ser forte. O esforço de ser forte, seja valoroso. E tu és homem valoroso. Amém. Então seja forte, querido. Então, quando você aquela braçadinha incandescente ajudando uma outra ali, está firme, está gostoso, está quente, está cumprindo o seu papel. Tira aquela brasa direto daquela fogueira, daquele braseiro e põe ela do lado. O que vai acontecer com ela? Apaga. O que acontece com ela, querido? Apaga. Ela esfria até apagar. Mas quando você põe ela outra vez ali, o que vai acontecer? Ela vai pegar fogo, vai encandecer e vai cumprir o seu papel. Deus chamou você para cumprir o seu papel. Deus não está chamando você para que você fique dando voltas e voltas. Deus está chamando você com objetivos, com propósitos firmes. E você sabe qual é o objetivo de Deus para a tua vida. E esse fazendeiro saiu e semeou nesses 4 tipos de solo diferentes. Somente um produziu. O que aconteceu com aquela semente? O que aconteceu com a semente que caiu naqueles outros 3 solos? Uma delas foi sufocada por ervas daninhas. E nós vemos aqui na sequência do texto o que é que aconteceu, e qual foi a situação. Verso 14: o que semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido a palavra, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Há muitas pessoas que têm a semente cai ali numa terra que ela é rasa, ela é a beira do caminho, ela não está nem lá nem cá, ela está mais ou menos no lugar, ela não está no caminho firme, ela está do outro ladinho ali. Deus não chamou você para ficar na beira do caminho, Deus não chamou você para ficar mais ou menos,
Deus não chamou você para que você venha e ore. Peraí, vou lá devagarinho, vou ver como é que é o negócio. Esse pessoal está vindo aí, está juntando, mas eu não sei como é que vai ser. Vou esperar o que vai acontecer para ver se eu vou me envolver. Deus está chamando para você se envolver com a palavra de Deus. Deus está chamando você para se envolver com a vida de Deus. Deus está chamando você para se envolver com o corpo de Deus. Glória a Deus. Para que você tenha identidade. Amém, querido? Amém. E essa semente ela caiu na beira do caminho, no ladinho. E aí o que acontece? Vem Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração dessas pessoas. Aos poucos, isso vai minando. Aí a palavra começa a não fazer mais tanto sentido, não começa a fazer diferença na tua vida e você perde essa palavra. Da mesma sorte, aqueles que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, verso 16, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Esses são aqueles em que, já viu aquela pessoa emocional? A pessoa emocional, muito emocional, ela recebe tanto uma palavra boa, aleluia, glória a Deus e tudo mais, e quando daqui a pouco está tal, e eu pego, ela não me ajudou, não cuidou de mim, não me afastou a minha cabecinha aqui, assim, sabe? Eu pego e saio fora, eu vou embora. Aqueles que recebem a palavra apenas na sua alma, nas suas emoções, são presos pelas emoções. Deus está chamando você, querido, para que você não fique preso nas suas emoções, não fique presa nas suas emoções, sabe? Sentimentos que prendem a tua alma. Sentimentos que impedem de você enxergar a palavra, você não consegue acreditar, não consegue crer, não consegue receber a palavra com intensidade, porque as emoções te sufocam e prendem a tua vida e prendem o teu caminhar. Essa é a palavra simples, já vai lá e rouba de você aquela semente. E a terceira palavra, aqueles que recebem a semente entre espinhos, verso 18, ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas, das ambições de outras coisas, entrando, sufoca a palavra, ela fica infrutífera. São aqueles que recebem a palavra, e essa palavra que cai no meio dos espinhos. O espinho ele cresce mais forte, mais rápido, e aí o que acontece? Sufoca. Ela começa germinando com força ali, mas aí o espinho cresce mais alto, ela não tem força para receber aquela luz ali, ele vai criando uma barreira e ela não consegue receber o alimento que ela precisa. Recebe do sol ali um pouco, mas as raízes dos espinhos são mais fortes, aí acabam tirando todo o nutriente que ela poderia receber. Essa semente é aquele que recebe a palavra, mas as situações desse mundo, cobiça, desejo, o envolvimento, né? A galera aí de trás, a moçada e a rapaziada, né? A menininha, né? Vou para a igreja. O que é a igreja, cara? Vamos lá fazer uma baladinha lá, vamos uma balada, o que é isso, cara? Né? O colega vai te chamar para balada, te chamar para uma situação diferente. Aquela situação lá no teu trabalho, com o teu patrão, uma situação que você vê e aquilo te envolve. Sabe, querido? Deus, Ele está chamando cada um de nós para que não sejamos sementes rasas, que sejam cobertas com espinhos. Amém. Amém, querido? Deus está chamando você a mim para que haja, que façamos uma diferença. Então, 3 dessas sementes, elas foram roubadas, elas foram perdidas. Eu espero que nesta noite, eu espero que na vida da igreja, porque não é só por uma palavra que as coisas acontecem na tua vida, mas é no teu caminhar diário, naquilo que você recebe, e naquilo que você recebe de Deus. Lá na tua casa, porque uma coisa que eu queria dizer para você, meu querido, muitas vezes a gente vem para a igreja para receber alguma coisa, mas eu quero dizer para você que você deve vir para a igreja para dar alguma coisa, para abençoar alguém. Se você vier com esse coração diferenciado, as coisas vão mudar na tua vida. Você recebe de quem? Você recebe de Deus. Amém. E você vem e abençoa, e tem sempre uma intenção no teu coração, uma palavra no teu coração, para que você possa abençoar a outrem. Entende? Você tem uma palavra, eu vou na igreja sim, para ter comunhão com meus irmãos. Um dos problemas que muitos não conseguem ficar na igreja é porque vivem pulando de igreja em igreja, é porque vão lá para ouvir e só receber a palavra. Só receber uma palavra que vai te, eu vou receber e sai dali, naquela semana, tem uns 2, 3 dias, você fica firme, depois